Miga, eu vou falar então aqui no vídeo, tá? Daí as partes que tá lá pra você, daí você mais ou menos fala o que eu falar assim, tá? Qualquer coisa a gente conversa. Tá, nós vamos falar sobre o experimento de Stern e Gerlach. Stern e Gerlach não eram um cara só, né? Stern é um e Gerlach é o outro. Então nós temos o Otto Stern e o Walter Gerlach. Os dois eram alemãos. Eles eram da Universidade de Frankfurt. Então, eles viveram bem na época em que a gente estava tendo o desenvolvimento da mecânica quântica, né? Então, eles contribuíram nos estudos da mecânica quântica. O experimento do objetivo que eles propuseram, o objetivo do experimento que eles propuseram era testar a quantização espacial, isto é, se o momento angular de átomos neutros era ou não quantizado na presença de um campo magnético externo. A gente vai aprender isso aqui passo a passo, o que significa essas palavras, mas a ideia é a seguinte: se o momento angular ele for quantizado, existe também uma quantização espacial. Um é o análogo ao outro, né? Se um existe, o outro também existe. Então, esse daqui era o objetivo do experimento deles. E a gente vai entender um pouco mais o porquê que eles queriam. Lembrando que quem propôs o experimento foi Stern, ele que de fato publicou o artigo certinho que pensou na ideia, e aí a gente convidou o Gerlach para contribuir com a parte experimental. Ele era um ótimo físico experimental. Então, vamos primeiro entender mais ou menos qual era o aspecto histórico que estava acontecendo, né, o que era vigente na física naquela época. Então, lá por volta de 1920, na década de 1920, que foi a década que eles fizeram esse experimento, o que estava vigente na física, assim, era a teoria quântica. Só que essa teoria quântica, ela estava em um estágio bem incipiente. É o que a gente conhece hoje por velha mecânica quântica. Então, foi antes de Schrödinger. E assim, o que a gente tinha naquela época de descrição do átomo? A gente tinha o modelo atômico do Bohr, que já tinha sido aperfeiçoado por Sommerfeld. Só que tinha um problema. Como a gente viu, né, nas aulas de estrutura da matéria, o Bohr, ele propôs os postulados dele meio que ad hoc para bater com o que eles estavam vendo, mas eles ainda não tinham consolidado perfeitamente isso, não tinham encontrado as comprovações experimentais. E era por isso que o Stern procurava quando ele pensou no experimento e convidou o Gerlach. Então, foi esse o cenário que eles tinham, né, quando eles propuseram o experimento. Então, se a gente vai falar sobre o que o Stern e o Gerlach queriam comprovar, a gente tem que entender melhor qual que era o modelo atômico que o Bohr e o Sommerfeld tinham proposto. A gente já viu isso daqui, né? A gente só vai relembrar as coisas que de fato são importantes aqui para o nosso experimento. Uma delas é falando sobre as órbitas, né? Que as órbitas para o Bohr eram órbitas circulares e coplanares, ou seja, além do formato de círculo, elas estão todas no mesmo plano, certo? E ele também fala, né, sobre a quantização do momento angular. Às vezes isso não é tão óbvio, né? Mas a gente tem que pensar. É simples se a gente for parar para pensar. Que se você tem um elétron que está orbitando em um núcleo, toda a matéria que faz um movimento de rotação em torno de um eixo, ela tem um momento angular. Então, esse momento angular depende do quê? Depende do momento dela, ou seja, a massa vezes a velocidade, e depende do raio que ela tá do eixo de rotação. Então, aí pela regrinha da mão direita, né, R vetorial P, a gente tem a direção do momento angular. Então, aqui, se a gente for parar para pensar, quando a gente diz que a gente tem uma quantização do momento angular, a gente relaciona com os raios, né? Se os raios eles não podem assumir qualquer valor, então o momento angular também não pode assumir qualquer valor. Então, para essa órbita aqui, por exemplo, a gente tem um momento angular aqui com um certo módulo. A direção e o sentido do vetor é o mesmo, mas o módulo muda. Se a gente tem uma órbita com raio maior, nós temos também um vetor L, um vetor momento angular com um raio maior. Só que o modelo do Bohr, ele tinha alguns probleminhas. E um dos problemas dele era o quê? Que ele não explicava os espectros finos do átomo de hidrogênio. Então, uma das coisas que ele veio explicar foi o espectro discreto, certo? Mas dentro do espectro discreto, que ele corrigiu com os níveis de energia, tinha ainda espectros finos em cada nível de energia. Então, isso daí, quem corrobora para melhorar um pouco, aperfeiçoar, é o Sommerfeld, em 1916. E aí, o que ele faz? Ele propõe algumas ideias, né? Uma delas era os subníveis de energia. Então, em cada nível de energia, nós tínhamos também os subníveis. No nível 1, nós tínhamos só um subnível, que era o subnível S. No nível 2, nós tínhamos o subnível S e o P. No nível 3, o S, o P e o D. E assim sucessivamente, né? Claro, essa ideia aqui que eu estou apresentando já é a ideia que a gente conhece hoje, né? O modelo que a gente conhece hoje, não era exatamente desse jeito, né?
a gente não tinha ainda toda essa ideia dos orbitais, dos spins, das coisas que a gente tem hoje. Aquela época era um pouco diferente, mas foi essa a ideia que ele trouxe. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que para fazer essas proposições dele, ele incluiu alguns efeitos relativísticos na teoria, né? Então, ele considerou que os elétrons eles poderiam mover-se em órbitas elípticas. Então, a gente tinha ali não só órbitas circulares, né? Então, nós temos formatos diferentes para os subníveis de energia. E uma das coisas que ele propôs, que também é bem diferente, é que não tem mais ideia do coplanar. Agora nós podemos ter órbitas em planos diferentes. Então, vamos parar para pensar. Ali no Bohr, nós tínhamos a quantização do módulo do momento angular. Aqui nós temos também a quantização do módulo do momento angular, mas nós também temos a quantização da direção e do sentido do momento angular. Então, repara aqui, ó. Vamos pensar. Se aqui uma órbita, aqui na horizontal, a gente tem que lembrar que o momento angular é sempre perpendicular, né? Então, ele tá aqui. Se a órbita inclina um pouco, nós temos o quê? Nós temos outro vetor, vetor momento angular. E além desse módulo se conservar, essa direção também precisa se conservar. Então, eu não posso ter órbitas em qualquer posição do espaço, em qualquer angulação. Nós precisamos ter órbitas com momentos angulares discretos, com a direção do momento angular discreto também. Tá? Então, esse o arcabouço conceitual, né, que Stern e Gerlach eles procuravam comprovar. Eles queriam testar essa quantidade. Lembra que a gente disse no começo? Stern e Gerlach eles queriam comprovar a quantização espacial. Então, eles queriam verificar se esse momento angular ele era quantizado, tanto em módulo quanto em direção, ok? O vetor momento angular, se ele era conservado. Beleza. Então, vamos agora falar um pouco sobre a montagem desse experimento que queria verificar essa quantização do momento angular, tá? Lembrando que a conservação é o momento angular orbital. Isso é bem importante, vocês vão entender a diferença. É o momento angular orbital do elétron em torno do átomo. É a quantização desse momento angular do átomo, tá? Beleza? Então, ó, vamos lá, vamos entender agora um pouco como que foi o experimento que Stern e o Gerlach montaram. Então, eles tinham um forno, e nesse forno eles aqueciam átomos de prata, então tínhamos átomos de prata gasosos, que eles eram lançados e atingiam um colimador que ia fazer um feixe de átomos, tá? E esse feixe de átomos, ele continuava, de átomos de prata, ele continuava e passava por um ímã, na verdade um eletroímã, né, que gerava um campo magnético. Esse formato aqui não é à toa, esse formato aqui meio como se fosse uma cunha, ele era para gerar um campo magnético não uniforme. A gente já vai entender o porquê disso. Então, os elétrons passavam por esse campo magnético não uniforme e eles iriam atingir uma placa coletora depois. E essa placa coletora é uma placa de vidro, né? E ela ia ver como que ia ser o comportamento do elétron quando ele passasse por esse campo magnético não homogêneo, tá? Vamos entender agora um pouquinho do porquê essas escolhas. Primeiro, por que a escolha de um átomo de prata? Um átomo de prata, por quê? O átomo de prata, ele é um átomo hidrogenoide, ou seja, ele tem uma característica semelhante, né, ao hidrogênio, porque ele tem somente um elétron na camada de valência. Tá, mas você pode estar se perguntando, por que ele não pegou um hidrogênio? Por que ele não pegou um único elétron, por exemplo, se ele queria analisar essa ideia? Então, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, ele pegou isso porque o átomo de prata, ele é um átomo, pensa assim, a maioria da massa do átomo, né, ela tá no núcleo. A gente tem 47 prótons. O próton tem uma massa muito maior que o elétron. Então, nós temos 47 prótons ali, consequentemente, nós temos uma inércia muito maior. Então, é um átomo que tem maior facilidade de ser manuseado ali no experimento, tá? E o motivo de ele ter um único elétron na camada de valência é porque a gente considera que todos os efeitos que acontecem nas outras órbitas, eles são neutralizados. Os efeitos elétricos, né, magnéticos ali que acontecem, eles acabam de alguma forma se cancelando ali. E o que a gente mede, de fato, é essa interação desse único elétron nessa última órbita, né, na órbita de camada de valência, tá? E também tem a questão do campo magnético não uniforme, né? Mas pode estar se perguntando, por que tem que ser um campo magnético não uniforme e não um campo magnético uniforme? Primeiramente, um campo magnético não uniforme, ele se caracteriza por isso aqui, ó. Um campo magnético uniforme teria essas linhas todas separadas simetricamente. Então, reparem que aqui o campo magnético ele é mais forte que aqui. Por isso que a gente diz que ele é não uniforme, ele varia com o tempo, certo? E a gente vai entender no próximo slide, no outro ainda, né?
o porquê que tem que ser não uniforme, tá? Mas entendam que é essa forma aqui. E a ideia é a seguinte, né? Nós temos, pessoal, átomos, e esses átomos, eles estão aleatoriamente indo, né? Eles passam pelo feixe, mas o momento angular de cada átomo tem uma direção aleatória. Nós temos, quando eles saem aqui do colimador, eles estão totalmente aleatórios, né? A disposição ali do vetor momento angular. E o que vai acontecer? A gente quer analisar o que vai acontecer com esses vetores quando eles passarem para o campo magnético. Mas vocês concordam comigo que para você ver a interação do campo magnético, você tem que ter também alguma estrutura que tenha ali uma semelhança com algo magnético para que a gente possa ver a interação, certo? Então, agora que a gente vai começar a entrar nessa parte, o que de fato a gente vai entender o comportamento não é do momento angular, tá? Do momento angular orbital. A gente vai ver algo que é análogo e que a gente pode indiretamente entender também o comportamento desse momento angular, tá? E o que seria isso? Vamos agora para o próximo slide. A gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, a gente já sabe que você tem um elétron com uma certa massa orbitando um eixo de rotação ali que seria o núcleo, a gente vai ter um momento angular, certo? Mas a gente tem que lembrar que o elétron, ele também tem uma carga. E toda carga em movimento, pelo eletromagnetismo clássico mesmo, a gente já sabe que vai gerar um campo magnético. E, consequentemente, né, a gente tem também um momento de dipolo magnético. E é esse momento de dipolo magnético que a gente está interessado. Você já vai entender o porquê que a gente está interessado nele. Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Sempre, também usando a regra da mão direita, né? O momento de dipolo magnético, ele é a multiplicação do escalar, né, entre a corrente gerada por essa carga em movimento e a área, né? A área ali aqui seria como se fosse uma espira, né? Da nossa órbita. Então, a gente vai, pela regra da mão direita, a gente define também que o momento de dipolo magnético, o vetor, está voltando para baixo. Então, ele é antiparalelo ao nosso momento angular, tá? Beleza. Então, a gente já sabe disso. Então, pensem bem, o que a gente está fazendo na verdade, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai ver a interação desse momento de dipolo magnético do elétron com o campo magnético externo. Isso é bem comum no eletromagnetismo, a gente vê bastante isso. Pensem numa bússola, por exemplo. Quando a gente coloca uma bússola perto de um fio com corrente elétrica, a gente vê a bússola se deslocando. Então, a gente consegue fazer, sabendo esse campo magnético, né, sabendo essa orientação, a gente consegue determinar algumas características importantes. E é isso que a gente vai fazer. Primeiro, vou brincar aqui com algumas equações rapidinho para vocês entenderem o porquê que é tão importante entender esse momento de dipolo magnético, porque ele tem a ver com esse nosso momento angular, tá? Primeiro, como eu já disse, vamos partir do pressuposto dessa fórmula aqui, que é a nossa fórmula do momento de dipolo magnético, tá? Quem que é a corrente? Corrente a gente já sabe também pelo eletromagnetismo que é a variação que é a carga, né, dividida pela variação do tempo. Aqui, nosso tempo vai ser um período de rotação, tá? E quem que vai ser esse período de rotação? O período de rotação vai ser, pensa aí na fórmula do V igual a delta S sobre delta T, né? Só que aqui eu só inverti, passei o V e inverti o V com o T. E quem que vai ser o S? O S vai ser o comprimento da nossa circunferência, vai ser 2πr, tá? Comprimento da circunferência. Então, a gente já tem T. Substituindo esse valor de T aqui na nossa equação da corrente, a gente fica com I é igual a 2πr vezes Q sobre V, tá? Esse Q aqui eu coloquei depois, eu não tinha visto que eu tinha colocado errado quando eu fiz a conta. Então, eu vou agora pegar essa corrente aqui e substituir na minha equação do momento de dipolo magnético. Então, o momento de dipolo magnético vai ficar substituindo, né, e colocando que a área é πr ao quadrado, que é a fórmula da área de uma circunferência. A gente consegue anular alguns termos aqui. E reparem que a gente fica com essa fórmula, mas a gente pode multiplicar em cima e embaixo por m, não muda a minha equação. Quando eu multiplico aqui em cima e embaixo, eu vejo que essa parte aqui é exatamente o momento angular. mv é o nosso p, certo? Então, nós temos p vetorial, p e r, então nós temos momento angular, tá? Então, a gente percebe o quê? Que existe uma relação entre o momento de dipolo magnético e entre o momento angular. E a gente vai ver que, na verdade, a razão entre esses dois, ela não muda, tá? Independente se a gente faz variações aí, escolhe outras condições, ela sempre permanece constante. Logo, se a gente consegue identificar qual é a relação do momento de dipolo magnético com o campo, a gente consegue identificar também características do momento angular. Se a gente vê que o momento de dipolo magnético é quantizado, a gente vê também que o momento angular também é quantizado, tá? Então, essa aqui é a nossa equação que relaciona o momento de dipolo magnético com o valor do L, tá?
Beleza. Então, outra coisa que a gente precisa saber, né, é o seguinte, isso aqui também é lá do eletromagnetismo, tá, pessoal? Pensa na bússola. Quando você tem uma bússola, você tem uma corrente e a bússola aqui. Vamos pensar que a bússola tá aleatório aqui, né? Quando você liga a corrente elétrica, o que acontece? Essa bússola, ela vai pegar, o ponteiro dela vai rotacionar até o momento que ele se alinha com a direção do campo magnético. Eles têm que se alinhar. Então, a gente vai ver o quê? Que vai acontecer um torque que vai fazer com que esse momento de dipolo magnético se alinhe com o vetor, com o campo magnético gerado pela espira, tá? Então, a gente vê que com isso surge uma energia potencial. Então, a interação entre o momento de dipolo magnético e o campo magnético, que a gente já sabe o que acontece, ela tem uma energia potencial. Essa energia potencial, ela é dada, então, pelo sinal negativo, né, uma multiplicação escalar entre o momento de dipolo e o campo, tá? E uma coisa que a gente sabe, pessoal, é que assim, gerou esse torque, mas não é porque gera um torque que existe uma força. A gente sabe que não há essa necessidade não há essa necessidade de um para o outro, certo? Mas a gente sabe o quê? Se existe uma força, a fórmula da força magnética, uma delas, né, é menos o gradiente da energia potencial, tá? Então a gente, usando essa fórmula aqui em cima, a gente cancela o menos com menos, né? E a gente fica com o seguinte, abrindo isso daqui, a gente tem esses dois termos aqui, e você percebe o quê? O momento de dipolo magnético, ele é constante, então essa parte aqui da equação vai para zero. Então sobra só essa parte aqui, ou seja, para que haja alguma força no meu sistema, no meu experimento de Stern-Gerlach, eu preciso de um gradiente do campo magnético. E o que é um gradiente? O gradiente, se a gente relembrar, é a derivada parcial em todas as direções, certo? Então, uma derivada parcial é um DDT, né? Então, quer dizer que esse campo ele precisa variar com o tempo. Se o campo é constante, eu faço derivada de uma constante dá zero, certo? Então, não há força. Por isso que o nosso campo precisa ser não homogêneo, para que exista uma força e a gente consiga analisar a deflexão que acontece entre o momento de dipolo magnético e o campo, para que o nosso feixe ele de fato sofra alguma deflexão que eu consiga analisar, certo? Então, essa aqui é a ideia. E só para complementar, né? O torque, ele é a multiplicação vetorial entre o momento de dipolo magnético e o campo magnético. Eu vou pular essa parte aqui, tá, pessoal, porque a gente tá com pouco tempo, mas isso aqui a gente tem que lembrar da mecânica. Vou confessar pra vocês que essa parte aqui eu não entendi tão bem, mas é análogo ao movimento do peão, né? Que se esse termo aqui, ó, o torque é a mesma coisa que a variação do momento angular com o tempo, se essa parte aqui da nossa equação, o B, ele for constante, a gente não vai ter um movimento de translação, a gente vai ter somente um movimento de precessão. Então, pensa que o meu momento de dipolo magnético ele vai precessionar em torno do meu campo magnético. Não é isso que a gente quer. Quer dizer, pelo menos não é só isso que a gente quer. A gente também quer uma força. E para que haja uma força, nós precisamos que exista esse gradiente do vetor magnético, do vetor campo magnético. Por isso que a gente precisa de um campo magnético não homogêneo, ok? Beleza, então qual que é a ideia mesmo? Vamos recapitular aqui só para entender. A gente tem esse campo magnético não homogêneo, por quê? Quando o meu átomo que está vindo do forno, ele do forninho, meu átomo de prata, ele que está vindo com o momento angular, consequentemente o momento de dipolo magnético todo aleatório, ele vai ter que se alinhar com o campo magnético, certo? Agora vamos olhar aqui, se ele se alinha, o momento de dipolo magnético pode assumir qualquer valor, nós consequentemente teremos aí, que seria o resultado esperado pela teoria clássica, a gente teria uma mancha contínua, porque a gente pode ter qualquer valor do momento de dipolo magnético, tá? Sem o campo, ó, reparem que a gente não teria nada, né? A gente não teria nenhuma deflexão, nem nada, nem essa abertura aqui, mas com se o nosso momento de dipolo magnético não fosse conservado, a gente não teria nada discreto, seria tudo contínuo. Mas o que a gente percebe, não. A gente não percebe isso, de fato. Quando a gente vê o experimento, a gente vê essas duas manchas. Esse daqui, ó, essa imagem aqui, é uma imagem que o Stern-Gerlach, eles mandam pro Niels Bohr, falando, olha, a gente conseguiu comprovar, tá certo, tua teoria estava certa. Essa imagem daqui seria o equivalente a esse primeiro aqui, né? Seria os átomos de prata incidindo na placa de vidro sem campo magnético, e aqui é com campo magnético. Essa imagem que teve que ser ampliada 20 vezes para a gente conseguir ver essa deflexão aqui, tá? É um experimento bem, bem delicado. Então, a gente vê isso daqui. Então, independente se tivesse 2, 3, a ideia não é contínuo, é discreto. A teoria clássica não consegue explicar isso. Então, de fato, a gente precisa aí de uma ideia nova. Aqui entra um adendo,
os livros eles costumam abordar isso de uma forma um pouco confusa. Até conversei com o professor ontem sobre isso. Alguns livros retratam que o Stern e o Gerlach, eles esperavam de fato 2 manchas, por isso que eles ficam tão animados e mandam logo isso de cara pro Niels Bohr. Outros falam que, na verdade, eles esperavam 3 manchas, uma no meio também, que seria o caso em que não há um momento de... não há... o elétron não tem nenhum momento angular e momento de dipolo magnético, então ele iria reto, tá? Existem essas 2 ideias, elas são um pouco confusas, né? Mas eu acho que o principal que a gente pode pegar aqui desse experimento é discreto, não é contínuo, certo? Beleza, então com isso, o Stern e o Gerlach, eles, né, super animados, comprovaram algumas coisas aí, eles vão publicar então, olha, eu descobri a quantização espacial. Então, em 1921, na verdade, o Stern, ele publica que ele sabe como fazer um experimento para testar a quantização espacial, tá? Então, ele publica a ideia. Aí, ele chama o Gerlach. Em 1921, ele, de fato, 21 e 22, né? Acontece esse 1 ano aí de diferença, por quê? Porque tava tendo guerra, né? A gente tava no período pós-Primeira Guerra Mundial, então a Alemanha cortou aí as verbas, então eles tiveram que dar um jeito aí por fora, tá? Depois eu posso mandar um artigo para vocês que explica o que eles fizeram. Que explicam toda a parte histórica. Mas então, nesses 2 artigos aqui, basicamente, eles estavam explicando melhor o que aconteceu, né? Quais eram os resultados mais qualitativos dele, até que não tinha resultado quantitativo. Eles estavam descrevendo o que acontecia, entendeu? Não tinha quantitativo ainda, porque eles precisavam aprimorar. Por exemplo, eles precisavam, para determinar o valor do momento de dipolo magnético, eles precisavam do valor do gradiente do campo magnético. E eles não conseguiam calcular isso ainda. Eles só conseguiram calcular isso em 1922, nesse último aqui, ó, o momento magnético do átomo de prata. Aqui eles postaram, de fato, o valor, né? Eles publicaram, de fato, o valor. Então quer dizer que Stern e Gerlach encontraram o momento magnético orbital, certo? Essa aqui era a ideia deles. Qual que era a ideia deles? Eles queriam testar a quantização do momento angular, certo? Queriam ver se os vetores do momento angular, se eles eram quantizados. E como a gente viu, esse momento angular ele tem uma relação direta com o momento de dipolo magnético, certo? Então, se eles testavam uma quantização do momento de dipolo magnético orbital, que era isso que eles estavam vendo, né? Eles também conseguiam dizer que o momento angular ele era quantizado. Beleza? Foi isso, então? A gente vê que não, pessoal. Pasmem, mas não. Então, se não, o que foi essa coisa que ele observou se não foi o momento magnético observado por Stern e Gerlach? Aqui entra um detalhe. Aqui, ó, essa aqui é a distribuição eletrônica do átomo de prata. A gente vê, pessoal, que aqui, ó, o último subnível, né, na distribuição do Linus Pauling, a gente teria um 5s1, então ele está no subnível 1. O subnível 1, para a teoria do Sommerfeld, até aquele tempo, eles falavam que aqui no 1 a gente teria um momento angular 1, tá? Então, o momento angular 1, ele teria acho que 2 ou 3, não lembro bem certo agora, projeções, tá? Ele teria essas projeções. Porém, acontece o seguinte, mais pra frente, eles descobrem que, na verdade, esse é um erro do modelo de Bohr, né? Que esse orbital S, na verdade, o momento angular dele é 0. Então, se é 0, eles descobriram isso que é 0, o que foi essa coisa que eles descobriram, entende? Porque se for 0, e a gente sabe hoje que é 0, aquilo que eles mediram não foi o momento angular. Porque o momento angular, ele teria que fazer o quê? Orbital, tá? Não foi o momento angular orbital. Porque o momento angular orbital, ele teria que gerar uma única mancha. Ele teria que continuar, porque não há interação. Não há momento angular, não há momento angular orbital, não há momento magnético orbital. Então, o que eles acharam, na verdade, pessoal? Eles não sabiam. Vocês pegaram a ideia? Eles falaram que acharam uma coisa, mas, na verdade, eles não acharam aquela coisa. Eles acharam uma outra coisa, que foi proposta, na verdade, 3 anos depois, por Goldsmith e Uhlenbeck. Esses 2 físicos, eles, teoricamente, para melhorar ainda mais o modelo do Sommerfeld, que tinha alguns detalhezinhos que ele não conseguia explicar, ainda do espectro fino de hidrogênio, para melhorar ainda mais, eles propõem assim, ó. Cara, para arrumar isso daqui, a gente precisa de uma coisa. A gente precisa da existência do spin. Então, tem toda uma explicação da existência do spin, né, que a gente não vai entrar aqui agora, porque não é o tópico principal, mas eles propõem isso. Então, eles propõem isso teoricamente, tá? Teoricamente, em 1925, sem nem dar bola pro experimento de Stern e Gerlach. Aí, em 1926, o Fraser, ele olha pro Gerlach e olha pro Goldsmith e Uhlenbeck e fala, poxa, esses caras estavam falando da mesma coisa. Isso que o Stern e o Gerlach viram não era
não era o momento angular orbital, era o momento angular intrínseco do elétron. Aquilo de fato era o momento angular, mas não era da órbita, ocasionado pela órbita do elétron do átomo. Não era uma coisa do átomo, era uma coisa de um único elétron. Um único elétron, ele tem um momento angular intrínseco a ele. E era isso, e ele relaciona, ele falou, olha, isso que o Uhlenbeck e o Goldsmith propuseram, já foi comprovado, a gente só não sabia. Aí, em 1928, o Dirac, ele vem e ele prevê o spin à luz da mecânica quântica relativística, que foi assim o grande finale, tá? Não vou entrar aqui nos méritos, porque é uma coisa bem mais complicada, né? Mas essa é a ideia. Então, na verdade, muitas pessoas, elas associam, essa aqui é para finalizar agora, muitas pessoas associam o spin erroneamente, por ser um momento angular intrínseco, eles associam com o movimento de rotação. Tem o spin up e o spin down, né? Então, rotação para cima e rotação para baixo, anti-horário e horário. Errado, tá? Errado, a gente não pode pensar dessa forma. O momento angular intrínseco não quer dizer que o elétron está rotacionando, porque a gente não pode ter um pensamento clássico para uma partícula que é estritamente quântica. Então, quando a gente fala em elétron, a gente lembra já da dualidade onda-partícula. Elétron pode ser onda, não faz sentido uma onda rotacionando em torno dela mesma. Então, a gente simplesmente precisa aceitar que existe esse momento que é intrínseco, assim como o elétron tem massa e tem carga, ele também tem um momento angular intrínseco e, consequentemente, um momento de dipolo magnético, tá? Que seria como se fosse... Enfim, essa é a ideia. Então, basicamente foi isso. O Stern e o Gerlach, eles propuseram analisar o momento de dipolo magnético, mas o que eles encontraram não foi o momento de dipolo magnético do átomo, do momento orbital, foi o momento de dipolo magnético do spin. A gente mais posteriormente, você vê que tem sim, pode ser que aconteça uma interação entre o spin e a órbita, o momento magnético do spin e da órbita, porque ele não encontrou o da órbita, mas existe. Para o caso que ele analisou, que era um hidrogenoide, não tinha. Mas, para outros casos, a gente tem sim momento de dipolo magnético orbital. E existe uma interação entre ele e do elétron, mas isso é coisa para outras aulas. Beleza, pessoal? Beleza.